realmente a nossa palavra possa ser fluente, mas simples para percebermos. Eu penso que hoje, no fim desta palestra, vamos ficar todos muito felizes, porque vamos reconhecer que nunca, em nenhuma circunstância, estamos sós. E isso realmente deve nos trazer muita alegria. Então, mentor espiritual, guia espiritual, conselheiro ou anjo da guarda é uma entidade espiritual próxima a nós e que nos auxilia sempre na nossa própria evolução. Independentemente do nome, todos somos auxiliados por uma entidade nobre, uma entidade muito evoluída, e ela está sempre conosco. Nunca nos abandona, como já dissemos. De acordo com o Espiritismo, o mentor espiritual ou espírito guia é uma entidade que se liga a nós através do amor fraterno. Por fraternidade, por amor, por caridade, muitas vezes, eles nos auxiliam. É sempre um espírito mais sábio do que nós. E é através desse conhecimento, dessa sapiência, que ele é capaz de guiar os nossos caminhos na senda do bem. É a única e exclusiva preocupação dele, encaminhar-nos sempre para o bem. Essa intervenção, por sua vez, não é uma opressão. Ele não nos obriga a nada. Antes é como que uma relação de pai para com um filho. Levanta-nos o ânimo quando nós estamos em provas difíceis da vida e consola-nos quando estamos, quantas vezes, em aflição. O mentor espiritual direciona os nossos passos através de conselhos. Estes conselhos nós podemos substituir a palavra. Eles ajudam-nos pela intuição. Quem é que não tem intuições? Quem é que tantas vezes temos a nossa mente a divagar numa coisa e de repente surge uma outra? Isso são intuições e muitas vezes elas chegam-nos a nós direcionadas pelos nossos mentores, pelos nossos guias. Então, cabe, quando isso acontece, quando essas intuições chegam, cabe-nos a cada um de nós segui-las ou não. Não temos livre-arbítrio. Não prevalece em todas as circunstâncias a nossa vontade. Então podemos segui-la ou não. As tarefas destes mentores espirituais, destes anjos guardiões, têm a finalidade de auxiliar cada pessoa na sua própria evolução espiritual. Logo, o mentor espiritual é aquele que cuida, orienta, dá conselhos, reconforta, dá lições da vida e realmente nos guia na direção da evolução espiritual. Daí a variedade dos nomes. Nem sempre é fácil percebermos a presença dessa entidade junto de nós. E não é fácil porque ou estamos desatentos, ou a vida nos obriga a estar desatentos e nós não paramos para pensar. Mais uma vez frisamos, nós temos livre-arbítrio e por isso temos que tomar as nossas próprias decisões. Mesmo assim, ainda que nós estejamos fazendo o que eles nos intuem, ele está sempre perto de nós. E faz-se ainda mais presente quando nós estamos em momentos de grandes aflições. É possível perceber melhor a sua influência quando o nosso estado vibratório está propício, está receptivo para realmente perceber as coisas. Nós estamos sempre bem. A criatura humana nasce e morre sempre bem. De maneira nenhuma, temos os nossos altos e baixos. Então, para realmente nós captarmos essas ajudas espirituais, é conveniente que estejamos em patamares vibratórios tranquilos, serenos, para realmente ouvirmos. Há muita gente que diz que eu oro muito e Deus não me ouve. Será que Deus não nos ouve? Nós, se calhar, é que não ouvimos a resposta. Porque ou não é o que nós queríamos, e, portanto, pomos de lado, Deus não deu, Deus é mau,
Ou então a resposta veio, mas nós não estamos sequer atentos para perceber. Estas entidades que nos orientam, a preocupação é fazer uma orientação correta, justa, amorosa e quantas vezes caridosa. Por isso, nós somos sempre os responsáveis pelas decisões que tomamos, independentemente do resultado que alcancemos. Bom ou mau, não importa, a responsabilidade é nossa. Nunca caiamos no erro de nos querermos desculpar com as ideias que os mentores nos intuíram, ou os espíritos nos intuíram. Nós somos muito curiosos. Intuímos uma ideia, pomos em prática, dá certo, logo dizemos, que rica ideia que eu tive. Dá errado, que raio de ideia que os espíritos me intuíram. É sempre ao contrário. Dá certo, foram eles que nos intuíram. Dá errado, foi a nossa cabeça. Na questão 490 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então o anjo da guarda é um espírito superior que nos protege e todos, sem exceção, temos um. Porque o anjo da guarda também exerce alguma mentoria, ele também pode ser chamado de mentor espiritual. Pode também ser, como já vimos, espírito protetor. Essa é outra nomenclatura bastante usada para designar aquele que nos guia nesta nossa passagem pelo mundo físico, e ainda esse mesmo espírito pode seguir conosco em outras encarnações. Às vezes mantemos o mesmo anjo da guarda, ou já vem de trás conosco, ou pode seguir para a frente conosco. Como vemos então, o anjo da guarda ou mentor espiritual é um espírito protetor. Além do anjo guardião, podemos contar com outros espíritos protetores. Se tivermos o quê? Merecimento. Podemos ter outros espíritos a ajudarem-nos. Espíritos que nos são simpáticos e estão em conformidade com os nossos sentimentos. Os espíritos protetores podem ser parentes, amigos, que se ligam a nós por simpatia vibratória. Mas também podem ser seres que não conhecemos nunca em nossas existências, nem na atual nem nas anteriores. Não é forçoso que seja, mas pode ser. A palavra protetor vem de proteção e, conforme a missão deles, promovem o amparo aos protegidos. Contar com um espírito protetor é ter, como eu disse no início, a certeza absoluta de que nunca estamos sozinhos. Nunca. Lembremos-nos de que Deus nos envia esses seres em seu nome para nos acolher, para nos aconselhar. E essa presença espiritual pode ser muito poderosa em nossas vidas. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, esclareceu-nos que não estamos sozinhos no plano físico. Sofremos influências dos espíritos o tempo todo. E a comunicação com o mundo espiritual dá-se através do nosso pensamento. Não precisamos falar com os espíritos. Pensamos, logo eles percebem-nos. Daí também dar-nos alguma tranquilidade para que quando chegarmos ao mundo espiritual não fiquemos muito sofridos porque sabemos poucas línguas. Não nos preocupemos com isso, porque no mundo espiritual não há línguas, há pensamento. E o pensamento, ele é uniforme para todos.
Podemos estar reencarnados em Portugal, na Rússia, na Inglaterra, na França. Quando formos embora, a nossa linguagem é toda a mesma. E mais, os espíritos têm uma preocupação que nós não estamos dando atenção. Já desde o século XIX. Alguém instituiu uma língua que deveria ser a língua universal, falada por todos, e que nós, os espíritas, acarinhamos muito, o Esperanto, que significa esperança. Língua que deveria ser seguida por todos, não havendo barreiras linguísticas, se calhar até ajudando a que não houvesse fronteiras. Mas Zamenhof criou a língua, mas ainda são muito poucos os falantes. Embora no Brasil haja um carinho muito especial pelo Esperanto e se estude muito a língua Esperanto. Então o mundo espiritual, nós conversamos com ele conversa connosco através do pensamento. Entre estes espíritos que nos vão acompanhando estão os nossos mentores. Voltando ao livro dos Espíritos, Kardec reservou 32 páginas para tratar especialmente deste tema. É na parte 2ª, capítulo 9, na secção intitulada Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Vejamos alguma destas perguntas. Por exemplo, a 491. Qual a missão do Espírito Protetor? Pergunta Kardec. E as venerandas entidades espirituais respondem: a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E na pergunta seguinte, na 492, Allan Kardec interroga: o mentor espiritual, ao espírito protetor, dedica-se ao espírito desde o nascimento? Ou seja, eles acompanham-nos desde que renascemos? E eles dizem, desde o nascimento até à morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita. Ou seja, a vida após a morte do corpo. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que curtíssimas em relação à vida do espírito. O nosso espírito morre como o corpo? Sim ou não? Então quer dizer que somos imortais. Ora, na imortalidade, que eu tenho a impressão que nos custa até perceber o que isso é, a imortalidade, porque nós quando vemos uma reencarnação de 100 anos, tanto tempo, já estão tão velhos, mas o que são 100 anos em confronto com a imortalidade, o nunca mais acabarmos. Então, uma reencarnação 10, 20, 100, 1000 não são nada em termos da nossa longevidade como espíritos. Não é nada. E um pouco mais à frente, Kardec, agora na questão 507, ele pergunta: pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? E a resposta é claríssima. Sim, pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então fiquemos tranquilos, sempre alguém está velando por nós. E agora que já sabemos que existe esse espírito protetor ao nosso lado, vamos dar a devida atenção aos indícios dessa presença. Pois os sinais do mentor espiritual podem ser reconhecidos, embora o grau de percepção dependa muito de cada indivíduo, varia muito de uns para outros.
Há quem consiga ver o vulto ou até a própria imagem do guia, enquanto outros apenas escutam a voz. Também é possível identificar a proximidade do mentor, por exemplo, através de sensações físicas, arrepios, odores, calor ou frio. Outro sinal é sabermos de algo que não nos foi ensinado. Não sabíamos, mas de repente começamos a saber. Neste caso, é provável que o nosso mentor nos tenha transmitido a informação. A intuição é mais uma das manifestações que indicam a presença do espírito. Quando temos um forte pressentimento, e eu acho que acontece muito, o nosso guia pode estar mostrando-nos a direção a ser seguida. Quem não tem pressentimentos, como há pouco eu perguntei, quem não tem intuição? Todos temos pressentimentos. Pensamos fazer isto, fazer aquilo, e vem alguma coisa que diz, não faças. Ou então, penso não fazer, faz. São esses pressentimentos, na grande maioria das vezes, a forma desses bons espíritos chegarem até nós. Então não é somente o mentor espiritual que se pode comunicar connosco. Também é possível conversar com ele, sermos nós a conversar com ele, por ligação do nosso pensamento. Só que aqui vale ressaltar que os mentores espirituais se podem apresentar como homens ou como mulheres. Para falar com o nosso mentor, é preciso elevar o padrão vibratório, para que a nossa energia se torne de tal teor, tão aproximada a deles, que são espíritos elevados, que permita a comunicação. Uma maneira de fazer isto é por meio da oração. Também podemos fazê-lo pela meditação. Podemos e devemos, quando tal for do nosso desejo, procurar um lugar calmo, permanecermos em silêncio, talvez até com uma música suave, e mentalizar perguntas ao nosso guia. Não precisamos verbalizar, como já dissemos. Dentre essas perguntas, e porque às vezes nós somos muito curiosos, é possível questionar o nome do nosso mentor. Quem é que não tem curiosidade de saber quem é o seu guia, quem é o seu mentor, quem é o seu anjo da guarda? Entretanto, nada garante que a resposta seja obtida. O Espírito só revelará a sua identidade se o momento for oportuno e se daí resultar algum bem. Para termos uma ideia, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que é um dos maiores médiuns do mundo, só soube o nome da sua guia, Joana de Ângeles, após muitos anos, mais de 2 dezenas de anos, de comunicações e de convívio com essa sua mentora. Por muito tempo, ela se apresentava apenas como espírito amigo. E é com este nome que ela assina 2 mensagens que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito amigo. Então, ainda que tenhamos a curiosidade de conhecer o nosso mentor espiritual, que essa curiosidade seja enorme, grande, lembremos-nos, o mais importante não é isso. O mais importante é tê-lo ao nosso lado. Os espíritos protetores são capazes de auxiliar os protegidos de diferentes formas. Como afastar-nos do perigo, de espíritos obsessores, restabelecer a nossa vitalidade durante o sono e promover, muitas vezes, conselhos valiosíssimos. Já vimos que é possível comunicar com eles, e inclusive pedir ajuda. Basta chamá-los, e levando o nosso pensamento, e os espíritos protetores nos atenderão, pois este é um dever que eles assumiram, esses bondosos benfeitores assumiram para conosco. A prece é a melhor ajuda para alcançarmos esta sintonia.
Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 495, temos a seguinte resposta. Quando o Espírito Protetor vê que os seus conselhos são inúteis, a nossa teimosia, e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, eles se afastam, mas estarão sempre prontos a ajudar, se o quisermos, ou seja, se lhes pedirmos. Por mais que o nosso anjo guardião nos queira ajudar, se nós não pedirmos, ele não atua, porque era colidir com o nosso livre-arbítrio. Então, às vezes, somos tão preguiçosos que até nos esquecemos de pedir. Nos esquecemos de pedir ajuda espiritual. Ora, não havendo de nossa parte o interesse de ser ajudado, por muito que eles queiram, não nos podem ajudar. Então temos que lhes pedir. E de tudo isto que ouvimos, percebemos a elevada importância dos espíritos guias em nossas vidas. Por isso é importante aprendermos a perceber os sinais desses espíritos, e não nos esqueçamos de manter a vibração sempre alta para nos podermos ligar com eles. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedica um capítulo exclusivo a uma coletânea de preces, de orações. E entre elas há algumas destinadas aos espíritos protetores, aos anjos da guarda, como a seguinte que iremos fazer e com que terminamos. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo caminho do bem. Amparai-me. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e até de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas, mas segundo a vontade de Deus. Acho que tentamos esclarecer este tema que é tão importante para nós espíritos encarnados, já que o mundo onde estamos vivendo e convivendo é, sem dúvida, um mundo difícil. Ai de nós, se não fossem os espíritos guias, os espíritos benfeitores da humanidade, que tantos nos vão ajudando e conseguindo, de algum jeito, ainda atenuar o mal que nós, as criaturas, geramos. Não sei se querem perguntar alguma coisa ou dizer. Temos tempo. O nosso anjo da guarda é sempre o mesmo desde que nascemos até... Pode ser ou não. Sempre o mesmo não será nunca, mas pode nos acompanhar várias reencarnações, porque o próprio espírito também evolui. E o nosso anjo da guarda de hoje pode ser um espírito em evolução que, evoluindo tanto, vá para mundos mais longe do nosso e aí tenha outras missões melhores para eles enquanto espíritos do que nos assistir a nós. Outros ficarão para tomar o lugar deles.
Eu penso que sim. Não tenho essa informação dele, mas eu penso que Joana sempre o acompanhou. Claro que na altura ele não tinha o conhecimento de que era Joana. Havia um espírito que o auxiliava. Aliás, ele teve vários espíritos que o auxiliaram muito na sua infância, porque também não foi uma infância fácil, como nós sabemos. Foi uma infância de alguma dificuldade, por serem muitos irmãos, a vida complicada naquela altura, essas coisas todas. Mas sempre temos alguém que nos ajuda. Perguntaram alguma coisa? Aí atrás está tudo. Vocês lembram-se do vosso anjo da guarda, muitas vezes? Às vezes somos ingratos, não lembramos. Só nos lembramos de Santa Bárbara quando se faz trovões. E eles gostam que a gente se lembre deles. Porque quando nós abraçamos uma tarefa qualquer e desenvolvemos essa tarefa com amor, fazemos o melhor que podemos, e as pessoas têm noção disso. E vem uma ou outra que nos felicita por aquilo que vamos fazendo. Como é que nós ficamos? Bem ou mal? Ficamos felizes. Então, se ele, coitado, se esforça tanto connosco, eu acho que eles nem dormem, só preocupados connosco, com tantas asneiras que nós fazemos. E nós não nos lembramos dele em agradecimento para que eles ao menos sintam algum bem-estar nele. Que eles não fazem isso para ser agradecidos. Ai daquele que faz o bem à espera de agradecimento. O bem é fazer por fazer. Gostar de fazer o bem. Isso é que é o importante. E eles serão assim. Contudo, temos essa obrigação, sim, de nos lembrarmos dele e de lhes agradecermos com frequência, porque eles cuidam mesmo de nós.